A história do apóstolo Paulo. Quem foi Paulo de Tarso, um dos maiores, se não o maior apóstolo de Jesus Cristo? Esse é o tema do vídeo de hoje. Fala galera, eu sou o Rico Rocha e é muito bom ter a tua audiência aqui, é muito legal ter a tua presença e se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve aqui, vai ser bênção para a sua vida. Eu tenho certeza absoluta que esse canal vai agregar muito na sua vida cristã e fora tudo que está acontecendo no mundo, todas as coisas que estão acontecendo, a gente pega tudo e coloca na Bíblia, à luz da Bíblia, para que a gente tenha uma direção, para que a gente tenha um norte de tudo aquilo que está acontecendo, a gente pode colocar na Bíblia e saber o que a Bíblia fala sobre isso. E a parte interessante é que o que eu acho não vale absolutamente nada. O que vale é o que está na Bíblia. Então, hoje a gente vai falar sobre a história de Paulo. Hoje a gente não vai falar nem de notícia. Vamos começar essa série falando dos apóstolos, falando de Jesus. E, de repente, alguém que você queira saber da história, coloca aqui a história de Moisés, a história de Pedro, a história de Jesus, quem foi Jesus, né? Vamos contar aqui a parte cronológica e tudo à luz da Bíblia. Beleza? Vamos falar desse tema agora. Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, sem dúvida é um dos personagens bíblicos mais conhecidos por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo. Nesse texto, nós conheceremos mais sobre a história de Paulo, autor de 13 epístolas presentes na Bíblia. Biografia de Paulo. Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Cilícia. Tarso não era um lugar insignificante, ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus. A infância e a adolescência do apóstolo Paulo tem sido um tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Outros defendem que Paulo foi para Jerusalém ainda bem pequeno. Nesse caso, ele teria passado sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor de cristãos, conforme o relato do livro de Atos dos Apóstolos, há pouca informação sobre a vida do apóstolo Paulo. Embora não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso, sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém sob o ensino de um renomado doutor da lei chamado Gamaliel, neto de Eliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega. Ele também falava aramaico e era herdeiro da tradição do farisaísmo escrito, observador da lei e o mais avançado no judaísmo do que seus contemporâneos. Considerando todos esses aspectos, pode-se afirmar que sua família possuía alguns recursos e desfrutava da posição proeminente na sociedade. O apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso, ele próprio afirma ser cidadão romano de nascimento. Provavelmente, essa declaração indica que a sua cidadania foi herdada do seu pai. Estima-se que, naquele tempo, pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar a cidadania. Outras conseguiam tal cidadania ao prestar algo relevante ao governo romano. A cidadania romana concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar: a garantia do julgamento perante César, ser exigido nos casos de execução, impunidade legal dos açoites antes da condenação. Não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Paulo de Tarso, o perseguidor. O livro de Atos dos Apóstolos informa que quando Estevão foi apedrejado, suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso assumiu uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições. Além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte dos cristãos. O próprio Paulo afirma que respirava ameaça e morte contra os discípulos do Senhor. Além de deflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou cartas ao sumo sacerdote
para as sinagogas em Damasco. Seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher. Paulo perseguia e assolava a Igreja de Deus. Ele fazia isso acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. A conversão de Paulo de Tarso. As narrativas no livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes defendem que algumas experiências ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplos disso. O que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Ao escrever Atos dos Apóstolos, Lucas interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transformou-se em um apóstolo seu. Os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Por outro lado, Paulo viu a Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nesta experiência. Considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido seus seguidores, a necessidade e importância de revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Essa experiência transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar. Respondeu ao chamado de Cristo. O primeiro aspecto na mudança da vida de Paulo pode ser percebido quando imediatamente ele responde à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu faça? Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo. De perseguidor a pregador do Evangelho. A mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo ficou evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isso é realmente impressionante. Ele começou a pregar o Evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo. Mudança de vida total. Antes da conversão, Paulo não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que, ao perseguir seus seguidores como um animal selvagem, tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus. É certo dizer que ele via Jesus como um impostor. Após sua conversão, sua pregação não era outra senão anunciar que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O Paulo duro, rigoroso, ameaçador e violento, de outra hora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. Essas características ficam evidentes em suas obras. O início do ministério do apóstolo Paulo. Após o encontro que teve com Cristo, o apóstolo Paulo chegou a Damasco e recebeu a visita de Ananias. Foi Ananias quem o batizou. Também foi ali, naquela mesma cidade, que Paulo começou a sua obra evangelística. Não há informações detalhadas sobre os primeiros anos do seu ministério. O que se sabe é que Paulo pregou rapidamente em Damasco e depois foi passar um tempo na Arábia. A Bíblia não esclarece o que ele fez ali, nem mesmo qual o lugar específico da Arábia em que ele ficou. Depois o apóstolo Paulo retornou a Damasco, onde sua pregação provocou uma oposição tão grande que ele precisou fugir para salvar a sua própria vida. Naquela ocasião, ele fugiu para Jerusalém. Nesse tempo, havia completado cerca de 3 anos da sua conversão. Paulo tentou juntar-se aos discípulos, porém estavam todos receosos com ele. Foi então que Barnabé se dispôs a apresentá-lo aos líderes dos cristãos. Entretanto, seu período em Jerusalém foi muito rápido, pois
novamente os judeus procuravam assassiná-lo. Por conta disso, os cristãos decidiram despedir Paulo em uma decisão confirmada pelo Senhor numa visão, segundo o que ele próprio afirmara em Gálatas 1,18. Ele ficou somente 15 dias com Pedro. Essa informação se harmoniza com um relato de Atos 22, 17 a 21. Paulo acabou deixando Jerusalém antes que pudesse se encontrar com os demais apóstolos e também antes de se tornar conhecido pessoalmente pelas igrejas da Judéia. Porém, os crentes de toda aquela região já ouviam boas novas sobre Paulo e não era conhecido da vista da igreja de Judéia, que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já antes nos perseguiu anuncia agora a fé que antes destruía. O silêncio em Tarso e o trabalho em Antioquia. Logo depois, o apóstolo Paulo foi enviado à sua cidade natal, Tarso. Ali, ele passou um período de silêncio de cerca de 10 anos. Embora esses anos sejam conhecidos como sendo o período silencioso do ministério do apóstolo Paulo, é provável que ele tenha fundado algumas igrejas naquela região. Estudiosos sugerem que as igrejas mencionadas em Atos 15 e 41 tenham sido fundadas por Paulo durante esse mesmo período. É certo que Barnabé, ao ouvir falar da obra que Paulo estava desempenhando, solicitou a presença dos apóstolos em Antioquia, na posição de um obreiro auxiliar. O objetivo era que Paulo os ajudasse numa promissora missão evangelística entre os gentios. Após cerca de um ano, ocorreu um período de grande fome. Então, os crentes de Antioquia providenciaram contribuições para servir de auxílio aos cristãos da Judéia. Essas contribuições foram levadas por Paulo e Silas. Havendo completado sua missão, Paulo e Silas regressaram a Antioquia. Esse período em Antioquia foi essencial no ministério de Paulo. Foi ali que a sua missão de levar o evangelho aos gentios começou a ganhar força. Foi quando estava em Antioquia que o Espírito Santo orientou a igreja a separar Barnabé e Paulo para a obra ao qual Deus os chamara. Só então tiveram início as viagens missionárias do apóstolo Paulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. As viagens missionárias do apóstolo Paulo. O trabalho evangelístico do apóstolo Paulo abrangeu um período de cerca de 10 anos. Esse trabalho aconteceu principalmente em 4 províncias do Império Romano: Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia. Paulo concentrava-se nas cidades-chaves, isso é, nos maiores centros populacionais da sua época. Isso fazia parte do seu planejamento missionário. Quando alguns judeus e gentios aceitavam a mensagem do evangelho, logo esses convertidos tornavam-se o núcleo de uma nova comunidade local. Dessa forma, o apóstolo Paulo alcançou até mesmo as áreas rurais. A estratégia missionária usada pelo apóstolo Paulo pode ser resumida da seguinte forma: ele trabalhava nos grandes centros urbanos para que ali a mensagem se propagasse nas regiões circunvizinhas. Ele pregava nas sinagogas a fim de alcançar judeus e prosélitos gentios. Ele focava sua pregação na comprovação de que a nova dispensação é o cumprimento das profecias da antiga dispensação. Ele percebia as características culturais e as necessidades dos ouvintes. Assim, ele aplicava tais particularidades em suas mensagens evangelísticas. Ele mantinha um contato com as comunidades cristãs estabelecidas. Esse contato se dava por meio de uma repetição de visitas e envio de cartas a mensageiros de sua confiança. Ele estava atento às desigualdades presentes na sociedade da época e promovia a unidade entre ricos e pobres, gentios e judeus. Além disso, ele solicitava que as igrejas mais prósperas auxiliassem as mais pobres. Em Atos 14, de 21 a 23, é possível perceber que o método de Paulo para estabelecer uma igreja local obedecia a um padrão regular. Primeiramente, era feito um trabalho dedicado ao evangelho, com a pregação do evangelho. Depois havia um trabalho de edificação, onde os crentes convertidos eram fortalecidos e encorajados. Por último, presbíteros eram escolhidos em cada igreja para que a organização eclesiástica fosse estabelecida. Primeira viagem missionária. A primeira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 13, de 1
a 14:28. Não se sabe exatamente quanto tempo durou essa primeira viagem. Sabe-se apenas que ela deve ter ocorrido por volta de 44 a 50 d.C. O ponto de partida foi Antioquia, um lugar que havia se tornado um tipo de centro do cristianismo entre os gentios. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Basicamente, a viagem foi concentrada na ilha de Chipre e na parte sudeste da província romana da Galácia. Barnabé foi um líder até um determinado momento dessa viagem, e Paulo era o pregador principal. João Marcos servia como auxiliador dos missionários principais. Entretanto, João Marcos os deixou, literalmente os abandonou e retornou para Jerusalém. A partir desse ponto, o apóstolo Paulo assumiu a liderança da missão. Segunda viagem missionária. A segunda viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 15. O propósito dessa viagem, conforme o próprio apóstolo diz, era visitar os irmãos por todas as cidades em que a palavra do Senhor já havia sido anunciada. No entanto, ao discordar sobre a ida de João Marcos, a viagem missionária, Paulo e Barnabé decidiram se separar. Então Paulo levou consigo a Silas, também chamado Silvano. A data provável dessa viagem fica entre os anos de 50 e 54 d.C. Essa segunda viagem cobriu um território bem maior do que a primeira, estendendo-se até a Europa. A obra evangelística foi concluída na Macedônia e Acaia, e as cidades visitadas foram Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. O apóstolo Paulo permaneceu em Corinto um longo tempo. Ali, ele pregou o evangelho e exerceu sua atividade profissional de fazer tendas. Foi dessa cidade que ele enviou as epístolas da Galácia e, provavelmente, um pouco depois também enviou as epístolas de Tessalonicenses. Paulo também parou brevemente em Éfeso e, ao partir, prometeu retornar em uma outra ocasião. Terceira viagem missionária. A terceira viagem missionária de Paulo está registrada em Atos 18. Essa viagem ocorreu entre 54 e 51 d.C. O apóstolo Paulo atravessou a região da Galácia e Frígia e depois prosseguiu em direção à Ásia e a sua principal cidade, Éfeso. Ali, Paulo ficou por um longo período cumprindo a promessa anteriormente feita. É provável que todas, se não pelo menos a maioria das 7 igrejas da Ásia, tenha sido fundada durante esse período. Parece que antes de Paulo escrever a primeira epístola aos Coríntios, ele fez uma segunda visita à cidade de Coríntios e regressando logo depois para Éfeso. Então, mais tarde, ele escreveu 1 Coríntios. Quando deixou Éfeso, Paulo partiu para a Macedônia. Foi ali, talvez em Filipos, que ele escreveu a segunda epístola aos Coríntios. Depois, finalmente, o apóstolo Paulo passou pela terceira vez a Corinto. Antes de partir dessa cidade, provavelmente ele escreveu a epístola aos Romanos. O resultado das viagens missionárias do apóstolo Paulo foi extraordinário. O evangelho se espalhou consideravelmente. Estima-se que perto do final do período apostólico, o número total de cristãos no mundo era em torno de 500 mil. Apesar desse resultado ter sido fruto de um árduo trabalho que envolveu um enorme número de pessoas conhecidas e anônimas, o obreiro que mais se destacou nessa missão certamente foi o apóstolo Paulo. O debate do apóstolo Paulo com Pedro. Em um determinado momento, devido ao crescente número de gentios na igreja, questões a respeito da lei e dos costumes judaicos surgiram entre os cristãos. Muitos cristãos judeus insistiam que os gentios deveriam observar a lei mosaica. Eles queriam que os crentes gentios se enquadrassem nos costumes judaicos, principalmente em relação à circuncisão. Para eles, só assim poderiam haver igualdade na comunidade cristã. O apóstolo Paulo identificou esse movimento judaizante como uma ameaça à verdadeira natureza do Evangelho da Graça. Por isso, ele se posicionou claramente contra essa situação. Diante dessas circunstâncias, o apóstolo Paulo repreendeu Pedro publicamente, como diz em Gálatas 2,14. Pedro havia se separado de alguns crentes gentios, a fim de evitar problemas com certos cristãos judaizantes. Esse também foi o pano de fundo que levou o apóstolo Paulo a escrever uma epístola de advertência aos Gálatas. Nessa epístola, ele representava com grande ênfase o tema da salvação pela graça mediante a fé. Podemos dizer que esse acontecimento foi a primeira crise teológica da igreja. Para que o problema fosse solucionado,
Paulo e Barnabé foram enviados à conferência com os apóstolos e anciãos em Jerusalém. O concílio decidiu que, de forma geral, os gentios que se convertessem não estavam sob obrigação de observar os costumes judaicos. Prisões e morte do apóstolo Paulo. Existe uma discussão em relação ao número de prisões que o apóstolo Paulo sofreu. Essas discussões se dão principalmente pelo fato de que o livro de Atos não descreve toda a história do apóstolo Paulo. Além disso, provavelmente o apóstolo Paulo foi preso algumas vezes por um período muito curto de tempo, como por exemplo em Filipos. Ao falar sobre suas próprias prisões, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de mortes, muitas vezes. Considerando apenas as principais prisões do apóstolo Paulo, sabemos que ele foi preso em Jerusalém e, para impedir que fosse linchado, ele foi transferido para Cesareia. Nessa cidade, Félix, o governador romano, deixou o apóstolo Paulo na prisão por 2 anos. Festo, sucessor de Félix, sinalizou que poderia entregar Paulo aos judeus para que por eles fosse julgado. Como Paulo sabia que o resultado do julgamento seria totalmente desfavorável à sua pessoa, então, na qualidade de cidadão romano, ele apelou para César. Depois de um discurso perante o rei Agripa e Berenice, o apóstolo Paulo foi enviado sob escolta para Roma. Após uma terrível tempestade, o navio ao qual estava naufragou e Paulo passou o inverno em Malta. Finalmente, o apóstolo Paulo chega em Roma na primavera. Na capital do Império, ele passou 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, tinha total liberdade para ensinar sobre o Evangelho. É exatamente nesse ponto que termina a história descrita no livro de Atos dos Apóstolos. O restante da vida de Paulo precisa ser contado utilizando outros registros de outras fontes. Por isso, as únicas informações adicionais que encontramos no Novo Testamento sobre a biografia do apóstolo Paulo parte das epístolas pastorais. Essas epístolas parecem sugerir que o apóstolo Paulo foi solto depois dessa primeira prisão em Roma, relatada em Atos por volta de 63 d.C. Após ser solto, ele teria visitado a área do Mar de Egeu e viajado até a Espanha. O martírio em Roma. Depois, novamente, Paulo foi aprisionado em Roma. Depois dessa última vez, acabou sendo executado pelas mãos de Nero por volta de 67 a 68 d.C. Tudo isso indica que as epístolas pastorais documentam situações não historiadas em Atos. A epístola de Clemente e o cânon moratoriano testificam sobre uma viagem de Paulo à Espanha. A tradição cristã conta que a morte de Paulo ocorreu junto da estrada de Ostia. Talvez o texto que mais defina a biografia do apóstolo Paulo seja exatamente esse: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos aqueles que amarem a sua vinda. As epístolas escritas pelo apóstolo Paulo foram Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito, Filemão. A questão é que a minha concepção é que Paulo também escreveu Hebreus, mas como a gente não tem como dizer, então fica aqui apenas esses livros que eu acabei de mencionar. Sendo que se Paulo tivesse escrito Hebreus, somente se, a gente teria 50% do Novo Testamento escrito por Paulo. Por apenas um livro, a gente, não tendo certeza disso, a gente diz aí que ele escreveu quase 50% do Novo Testamento. O que você acha sobre isso? O que você acha dessa história maravilhosa de Paulo? Faltou alguma coisa? Você sabe de alguma coisa? Coloca aqui nos comentários, eu quero falar com você sobre isso, beleza? Se tiver alguma sugestão também, a gente deve fazer uma série sobre isso. Quem foi Sansão? Quem foi Moisés, né? Até onde a gente sabe sobre Jesus, né? Como é que foi a infância de Jesus, muita gente quer saber sobre isso. Então aqui a gente começou com Paulo, que foi um dos maiores, se não o maior apóstolo de Jesus Cristo de todos os tempos. Não tem comparação com nenhum outro. Apesar de Pedro ter uma grande relevância, para mim é particular, na minha opinião, Paulo foi o maior deles. Você, o que acha? Escreve aqui nos comentários, beleza? Vamos orar? Vamos lá? Senhor, muito obrigado pela tua fidelidade, agradecemos a Ti pela Tua graça, Senhor. Pedimos que
nos dê a autoridade que o Senhor deu a Paulo, que nos dê, Senhor, uma voz que seja uma flecha para tocar em pessoas, para alcançar pessoas, assim como Paulo foi, Senhor. Enche-nos da Tua presença, enche-nos, Senhor, dessa força, para que, independente das circunstâncias, consigamos avançar e avançar e avançar, assim como foi Paulo, Senhor, como ele sofreu pela Tua palavra. Mas, Senhor, quantas coisas ele alcançou em Ti. Nos ajuda, Pai, nos dá força para conseguirmos também. Assim te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Glória a Deus. Para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, vai ser bênção a sua audiência. E se você ainda não curtiu, curte aí, vai aproveitando enquanto eu falo e você vai curtindo esse vídeo que é muito legal, tá? E outra coisa muito importante, você tem compartilhado os vídeos? Olha, é muito importante você compartilhar. E eu queria fazer aqui um trato com você. Vamos fazer? Olha, pelo menos 2 pessoas, pode ser? 2 pessoas pelo menos para você compartilhar. Pode compartilhar com a sua mãe, com o seu pai, que o algoritmo, sabendo que você está compartilhando, ele sabe que o vídeo é relevante, tá? Bota naquele grupo lá da escola, da faculdade, do WhatsApp, que essas pessoas conheçam a Paulo e de repente sejam tocados pelo Espírito Santo. Olha que legal. Um cara que matava cristãos, um cara que não conhecia Deus com essa profundidade, Jesus aparece para o cara e acontece tudo o que aconteceu. Muito legal, né? Bom, que Deus te abençoe, fique na paz, um abraço e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.